Oi, pessoal, boa noite. Queria agradecer vocês a confiança do programa, dar as boas-vindas ao programa, dizer que eu resolvi começar um pouquinho antes, primeiro para vocês terem tempo de se programar, para a gente conversar um pouquinho do que vocês vão precisar, e depois porque a gente está num momento bem auspicioso. Então, na verdade, a gente está passando por um momento planetário que envolve todos nós, que é um momento em que a nossa conformação hoje está de frente para o cinturão de Alcione. Então, esse cinturão de Alcione, ele traz uma grande emissão de fótons para o nosso planeta. O que é isso? É como se a gente tivesse um holofote, mais ou menos o que a gente tem aqui, como se a gente tivesse um holofote colocado na Terra. Então, isso é bastante interessante, porque a sensação que as pessoas têm é, primeiro, que todo mundo está passando por uma mudança muito rápida. Vocês podem perceber isso, comecem a perceber as pessoas ao redor de vocês, o que está acontecendo, as pessoas estão procurando o que elas gostam realmente, o propósito de vida, se alinhar um pouco mais com esse momento. Mas, por outro lado, a gente às vezes tem a sensação de que tá tudo caótico, né? De que tá tudo pior, de que o planeta nunca teve tão ruim, né? Corrupção, iminência de guerra que tá sempre aí, violência, a questão do preconceito. Então, várias coisas estão sendo trazidas à tona. Por quê? Porque é como se a gente vivesse num quarto escuro e tivesse acostumado a trabalhar, né, a transitar naquilo ali. E aí, num determinado momento, a gente tem uma injeção de luz, como se a gente pegasse ali um spot de luz e colocasse. Então, a gente começa a ver a parede descascando, a sujeira ali no canto. Então, é isso que está acontecendo, né? As sombras estão sendo trazidas para que a gente trabalhe essa nossa sombra e que atinja, então, a nossa luz. Então, todos nós, nesse momento, é claro que pessoas um pouco antes, pessoas um pouco depois, isso depende da programação e da sensibilidade de cada um, mas as pessoas estão acordando para isso, né? As pessoas estão tendo esse chamado. E isso se dá justamente porque o tamanho da nossa luz, ele é idêntico ao tamanho da nossa sombra. Então, às vezes, a gente tem medo da nossa sombra, né, dos nossos defeitos, das coisas que a gente não gosta na gente, das coisas que a gente não gosta nas nossas relações, nosso modo de viver. Mas, na realidade, o nosso potencial de luz, ele é diretamente proporcional ao nosso potencial de sombra. Então, quanto mais a gente deixar de ter esses melindres, quanto mais a gente encarar os nossos medos, as nossas angústias, as nossas dificuldades, né? Quanto mais a gente se conectar com o universo, maior vai ser a expressão da nossa luz. Então, o que está acontecendo agora? Eu resolvi fazer esse vídeo antes também, né, do dia 7, propriamente dito, como a primeira tarefa, porque várias pessoas estão me procurando, né? Pessoas com problema no relacionamento, pessoas com problema na carreira, pessoas que estão procurando um propósito. Então, a gente está passando por um momento astral muito delicado. Então, agora, recentemente, Vênus voltou para Escorpião. O que é isso? Vênus lida com as nossas emoções, com o nosso dinheiro, com o nosso propósito de vida. E Escorpião é aquele lado que trata a sombra, que trata a intuição, mas que remexe o passado, que traz aquilo tudo. Então tá todo mundo passando por momentos difíceis, né? Momento de encarar realmente a sombra. Então a gente não podia deixar esse momento passar. Primeiro, porque é um momento em que a gente está colocando luz lá naquilo que estava escondidinho. Então é comum que voltem pessoas do passado, problemas do passado, dificuldades que estão voltando e que a gente foi esquecendo, foi colocando ali do lado, né? Então tudo isso precisa ser trabalhado para que a gente consiga trazer à tona realmente a nossa luz. Então tá todo mundo nesse momento sendo mexido, né? Você não é o único, eu não sou a única. Tá todo mundo realmente tendo as suas bases chacoalhadas, né? Tudo aquilo que a gente deixava para depois, que a gente ia procrastinando, tá sendo trazido. E isso é ótimo. Isso incomoda? Incomoda. Dói? Dói. Né? Traz ansiedade, angústia, traz medo, muito. Principalmente do desconhecido, né? A gente tem medo de mudança, a gente tem medo do desconhecido. Mas esse é um momento em que a gente está muito iluminado, que a intuição está aí, que se a gente nesse momento conseguir voltar um pouquinho para dentro da gente, acessar essas partes, né, a gente vai conseguir ter uma clareza muito maior. Isso é importante porque a gente vive num mundo da anestesia, né? Você vai no médico porque você tá com dor de cabeça ou porque você tá com dor de garganta, você quer um remédio. Você tá com depressão, você quer um remédio, né? Então a gente vive num mundo de anestesia em que a gente não quer ter dor, a gente quer alegria, né? A gente quer se divertir, a gente quer remédio quando a gente tem dor. E aí isso faz com que, na verdade, a gente deixe algumas coisas passarem
por medo. A gente está muito acostumado a camuflar as nossas sensações, né? Não ter um contato direto com os nossos problemas, com as nossas dores, né? A gente fica querendo aquela felicidade incessante que não acaba e não e não lança a mão, não se interioriza realmente no processo, e com isso a gente acaba perdendo boas oportunidades. Então, primeira coisa que vai ser importante aí no nosso processo, um caderninho. Como eu falei pra vocês, esse caderno é bem legal, porque pela lei da atração, a gente precisa materializar, a gente precisa escrever, visualizar, ler, repetir, né? Então é aquela coisa do orar e vigiar, é o tempo todo, pensar que a gente cocria, a gente cria aquilo que a gente pensa. Então tem que vigiar o tempo todo. Se a gente está se ligando no negativo, se a gente está plasmando alguma coisa ruim, né? Então é muito importante a gente ter isso em mente. A gente realmente mudar, a gente vigiar aquilo que a gente está pensando e focar naquilo que a gente quer, né? Ajudar o universo. Desde criança, a minha avó, vocês vão ouvir muito falar da minha avó, porque minha avó era uma pessoa muito humilde, que não estudou, mas que era muito sábia. E ela falava umas coisas, às vezes a gente reclamava, falava alguma coisa ruim, ela falava, Deus me livre, vai que os anjos passam, escutam isso e dizem amém. É a lei da atração, né? Então, desde criança eu fui ouvindo essas coisas, né, um pouco intuitivas da minha avó, da minha mãe, e isso foi mudando a minha vida. Na verdade, quando eu olho hoje para o passado, eu vejo como eu sempre co-criei na minha vida, sem saber o que era isso, né? Como eu sempre visualizei, como eu sempre coloquei no papel, como eu sempre fiquei realmente trazendo aquela vibração do que eu queria para minha vida. E realmente não tenho o que reclamar quanto a isso. Eu não vou falar do meu despertar, das minhas questões hoje, tem muita gente já que me conhece, a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. Mas é importante fazer um caderno qualquer. O meu é um da Novartis, não tem nada demais. Mas eu colei umas frasezinhas que eu achei legal, eu escrevi, e aí eu vou colocando lá alguns papéis soltos, então é legal você ter um bloquinho também para anotar. A gente anotando lá dia 1, tudo direitinho, e é muito importante, gente, como eu falei para vocês, esse é um momento em que a intuição tá muito em alta. Então prestem atenção nos sonhos de vocês durante todo esse processo, né? Então mentalizem, quando vocês forem dormir, façam a oração de vocês, peçam que o universo ajude vocês a terem revelações, que vocês possam não só descansar o corpo de vocês, mas como terem conexão com o espírito, né? Que vocês consigam lembrar do sonho. Então uma coisa legal é ficar com um bloquinho ali. Acordou, lembrou de alguma coisa? Escreve. É impressionante como se passa o tempo, já de tarde a gente não lembra mais o que a gente sonhou. Então sonho é extremamente importante. E nesse momento do programa, toda a nossa egrégora, ela tá ligada nesse programa, conectando a todos nós para que a gente consiga, né, realizar, entender e intuir as coisas que são necessárias para todos nós. Então prestem atenção nas intuições de vocês, nas sincronicidades, nos números, nas mensagens, no que de repente você lê no Instagram, na mensagem que alguém recebe, no que o seu colega de trabalho fala. Então prestem atenção, porque o universo ele manda mensagem o tempo todo. A gente vai falar dessas mensagens mais pra frente. Mas então, façam um caderno legal, invistam tempo nele. O meu, eu vou mandar depois a foto pra vocês verem de perto, mas o meu aqui é Caderno da Abundância. Então aqui eu vou escrevendo tudo que a gente vai fazendo. Eu vou fazer o programa junto com vocês. E antes de começar o programa, minha vida já mudou totalmente. Na verdade, desde que eu lancei o programa, minha vida teve uma revolução. Eu vou contando pra vocês aos poucos. Bom, enfim, a gente vai começar pela mandala da vida. Então eu tô mandando antes porque é legal você imprimir. Você pode desenhar também. Eu não tenho dons artísticos nenhum. Então essa coisa de desenhar não funciona muito pra mim. Então é legal vocês ou imprimirem, quem não tem o dom de desenhar, ou então pode desenhar a mandala e realmente dividir. O que é isso? Essa mandala da vida, ela é uma ferramenta muito utilizada por coach. E ela é muito legal de você utilizar periodicamente. Então, eventualmente, muitos de vocês já devem ter feito. E eu faço de tempos em tempos. Porque, por exemplo, quando eu comecei esse processo, que eu realmente resolvi me dedicar à minha vida espiritual, que foi mais ou menos há 1 ano e meio atrás, eu fiz em diversas etapas essa mandala. E é legal da gente ver como é que o nosso foco, né, vai mudando. Então, por exemplo, quando eu fiz essa mandala pela primeira vez, eu coloquei aqui uma nota muito baixa para minha espiritualidade, porque eu estava muito distante, eu estava muito pouco conectada, e meu trabalho estava 100%, né, eu vivia
para trabalho, né? Minha vida profissional sempre foi uma coisa muito forte para mim, como boa capricorniana. Enfim. E essa mandala aqui eu fiz agora, e é interessante que agora a minha vida espiritual tá lá em cima e meu trabalho tá lá embaixo, né? Porque a gente não consegue fazer tudo. Então agora eu tô até voltando um pouquinho mais esse foco pro meu trabalho, né? Tentando equilibrar um pouco mais as coisas. Então, façam isso de tempos em tempos. A gente vai fazer agora no programa. É legal para vocês exercitarem o pensamento, mas sabendo que isso vai mudar de tempos em tempos. Então vocês vão ver que a mandala, ela é dividida em alguns fatores. Fator profissional, financeiro, contribuição social, intelectual, espiritual, afetivo, família, filhos, amigos, lazer, físico e emocional. Eu acho que eu já falei o profissional. Bom, enfim. Vocês vão receber, eu vou mandar o arquivo para vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão ver que essas rodas, elas têm uma divisão dentro e vocês vão marcar, vocês vão preencher cada roda dessa com a nota do que vocês acham. Então, se vocês acham que a vida profissional de vocês está jóia, 100%, não mudaria nada, vai lá e preenche tudo. O financeiro, 100%, preenche tudo. Eu acho que contribuição social não tá legal, né? Gente, aí vamos falar de cada etapa. Profissional. Então, o profissional não é só o seu trabalho, né? O profissional às vezes você tá com um trabalho legal, mas você não tá feliz ali. Você ganha bem, né? Você tem o seu trabalho, você tem uma certa estabilidade, mas você não tá feliz. Então, não é só o que você realiza de fato, é se você se identifica com aquilo, se isso hoje tem a ver com o seu processo, né? Com quem você é hoje. O financeiro, a forma como você lida com o dinheiro, a forma como você atrai o dinheiro. Eu não vou dar muita dica agora no início, porque eu quero que agora a intuição de vocês, o coração de vocês fale mais alto. Contribuição social. Então, o que você faz para o universo? Pode ser coisa simples. Eu faço coleta seletiva. Eu ajudo alguém. Eu faço trabalho de caridade. Poxa, eu tô sempre ali pros meus amigos. Eu dou apoio pros meus amigos. Ou então eu compartilho. Isso, gente, é uma coisa importantíssima. O quanto você compartilha. O quanto você traz coisa boa pras pessoas. Porque isso tem na lei da atração. A gente não pode ficar vibrando na escassez, né? Achando que se a gente tem uma coisa boa, a gente não vai compartilhar com o outro porque vai faltar pra mim. Não, você já tá dando a mensagem de escassez pro universo. Não. Então é ótimo pra mim, eu quero pro outro também, porque tem pra mim, tem pro outro. Quanto mais eu trouxer pro outro, mais vai vir pra mim. Então isso é muito importante. Intelectual. Intelectual é estudo, leitura, curso. Espiritual é a sua conexão. Cada um com a sua realidade, né? Com a sua religião, com a sua espiritualidade. Como é que você se conecta com o sagrado, com o seu sagrado? Afetivo. O afetivo é de uma forma geral, né? Não quer dizer necessariamente a pessoa com quem você se relaciona, né? Se não se relaciona, isso é um problema, coloca lá no afetivo. Ou se relaciona e também é um problema, coloca lá no afetivo. Mas lembra que é todo o resto, não é só aquela pessoa com quem você tem um relacionamento afetivo. Família. Família, então, entra a sua família de coração ou a sua família de sangue mesmo, quem você considera família. Filhos. Eu não tenho filho. Não tem problema. Você tem filho e tá bem com isso? Ok. Você não tem filho e tá bem com isso? Ok também. Então é a sua relação com o filho, independente de ter ou não. Amigos, como é que é a sua relação? Você prioriza os seus amigos? Você é disponível para os seus amigos? Eles são disponíveis para vocês? Você tem uma relação que te preencha? Ou você acha que pode melhorar? Lazer, né? Então lazer entra hobby, entra as coisas que a gente gosta de fazer de fato. Isso é uma coisa importantíssima, porque às vezes é no lazer que a gente vai ter um clique da nossa vida espiritual e da nossa vida profissional. Físico, como é que eu trato do meu corpo? Alimentação, exercício, eu sou gentil comigo, né? Então, isso aí é extremamente importante também. Como é que eu me trato? Eu sou muito crítica? Eu sou muito certinha demais? Ou eu sou muito relaxada? Então, como é que você trata o seu corpo físico? Emocional. Como é que você tá na sua vida emocional? E aí, esse emocional, ele se correlaciona com todas as outras, né? Então, isso é extremamente importante. Então, vocês vão dar nota. Se encher a roda toda, tá 100%.
E depois disso, o que a gente vai ver? Eu queria que vocês fizessem isso inicialmente de forma intuitiva, de coração, intuitiva. Pensa lá e preenche. Deixa a sua intuição fluir. Depois a gente trabalha já de uma forma mais consciente com esse mapa. Então, essa é a nossa primeiro exercício. Esse é o exercício para fazer no dia 7. Eu tô falando para vocês para quê? Para vocês já imprimirem, para vocês já fazerem um caderninho, para vocês terem tempo, né? Então não é todo mundo que tem impressora em casa, que vai conseguir baixar. E para vocês mandarem dúvida também. Então, se vocês tiverem dúvida, vocês mandam para mim aí essas dúvidas pra gente então falar a respeito dessas dúvidas, né? Então eu tô muito feliz que vocês estão aqui. Eu fechei o grupo só pra não ficar aquela coisa de todo mundo mandar mensagem. Mandem dúvidas pra mim. Falem o dia a dia. E o que a gente vai fazer? Vocês vão fazer essa roda e eu quero que vocês elenquem 3 prioridades. Quais são as 3 áreas aí menos preenchidas dessa mandala da vida? E aí mandem pra mim, por favor. Pode ser antes do dia 7, não tem problema nenhum. Mas no dia 7 a gente vai trabalhar nessa mandala de uma outra forma. Seria bom que vocês já tivessem feito até lá. Mas mandem pra mim já no inbox os 3, o top 3 aí da prioridade do que a gente tem que trabalhar. Pra quê? Pra eu conseguir no dia 7 já direcionar um pouquinho o foco do que a gente vai trabalhar no grupo. Gente, tô muito feliz de ter vocês aqui. A gente vai se falar bastante e qualquer coisa, mandem o WhatsApp pra mim. Beijos. Paz e luz pra todo mundo. Namastê.